Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no nosso canal, Pode Pá Cristão na área. Hoje nós vamos estar gravando aí mais uma série de podcast com Dom Charles. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que nós venhamos edificar a vida de cada um de vocês, né? E fique por dentro de todas as novidades do nosso canal. Amém? Bora pro vídeo. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. Mas aí, Dom Charles, conta pra gente um pouco da sua vida, um pouco da sua história, quem é você? Olá pessoal, meu nome é Charles da Cruz Santos, né? Estou aqui no canal Pode Pá Cristão, né? Vindo aqui contar um pouco da minha história, daquilo que Deus fez na minha vida e que Ele continua fazendo, né? E espero que isso venha edificar vocês em alguma área da sua vida, você que está desanimado, ou você que não sabe para onde ir, né? Que está passando por alguma dificuldade. Espero que o meu testemunho em alguma área possa te edificar, te ajudar a seguir Jesus. Então, eu hoje, né, sou casado, tenho uma esposa, o nome dela é Agatha, né, sou cristão, né, estou firme com Cristo, vai fazer já uns 4 anos, né, que eu estou com Cristo, e esse tempo que eu estou com Ele, Jesus tem transformado, né, e tem renovado cada vez mais a minha vida, né, e é uma honra, né, graças a Deus estou com Ele. Hoje eu sinto, né, a pessoa mais feliz dessa terra, não porque eu sou casado, não porque eu tenho dinheiro, mas sim porque eu estou com Ele. Amém? Amém. Mas aí, Dom Charles, você já explicou um pouco da sua vida pessoal, mas quem era você antes de você conhecer Jesus? O que você fazia antes? Você passava por um momento difícil? Quem era você? O que você fazia? Eu, antes de conhecer Jesus, né, na verdade conheci Jesus e eu estava fazendo 18, já tinha 18 anos, mas antes de ter 18 anos, com uns 10, 12 anos, né, já tinha uma vida totalmente como meus pais, minha mãe nunca foram pessoas que empreendiam assim a gente muito, então a gente teve muita liberdade, né, para sair, para ver as coisas do mundo, né, e muitas das coisas que aconteceram na minha vida, né, e até em relação com a minha família mesmo, porque eu não tinha, né, uma vida próxima assim tão íntima com meu pai, porque ele trabalhava demais, minha mãe também, né, então não tinha muito tempo com eles, né, então eu procurava alguma coisa lá fora no mundo, né, e por procurar tantas coisas fora, né, mas sendo que tinha de tudo dentro de casa, que isso eu comecei a descobrir, né, experimentar das coisas que o mundo ele tem para nós, né, como, né, bebida, álcool, né, as drogas, né, a prostituição, né, e várias das outras coisas, né. Eu conheci Jesus, eu tinha 18 anos, né, a primeira vez que eu tive um encontro, na verdade, né, que eu me lembro até hoje, de um menino, né, tem um projeto, até hoje, não sei se na escola de vocês, onde vocês estudam, tem esse projeto, né, é uma grande oportunidade, você que também é cristão, está assistindo esse vídeo, de fazer, né, uma célula, um círculo de oração, né, na escola de vocês, que foi através disso que eu conheci Jesus, né. Eu lembro que tinha um menino chamado Marcelinho, né, que desde o primeiro ano do ensino médio ele ficava falando, cara, você tá bem? Cara, você tá bem? Aí eu falo, cara, moleque chato, tô bem e tal. Mano, mas você vai fazer o que quarta-feira? Quarta-feira eu vou vir pra escola, cara, como todo dia. Vou vir pra escola estudar. Não, porque quarta-feira depois do recreio, você vai fazer o que depois do recreio? Vou comer, no recreio eu vou comer, cara. Não, mas vai ter um círculo de oração, vai ter uma célula lá, né? E todo dia ele ficava falando da célula, perguntava se eu tava bem, falava da célula, né? Mas querendo ou não, aquilo ele tava me puxando, me chamando para Cristo, mas não tava nem prestando atenção, até chegar em um ponto, né, onde começou a acontecer muitas coisas, né, que daqui a pouco eu vou contar, né, da onde Satanás começou a pressionar, porque antes de eu conhecer Jesus, né, com 12 anos, igual eu tinha falado, já começava a sair para baile, né, e por sair para bailes funk, né, com apenas 12 anos, então comecei a ver o que realmente era o mundo, né, comecei a ver meninas, comecei a ver pessoas bebendo, e aquilo foi gerando automaticamente um desejo no meu coração, porque se eu estou envolvido com uma pessoa que bebe, automaticamente aquilo, eu vejo ele feliz e falo, não, aquilo é a felicidade, bebida é a felicidade. Então eu bebia,
né? E eu depois, por mais que eu tava bebendo, eu via a pessoa fumando, não, aquilo também é felicidade, eu vou fumar, né? Eu vou baforar a lança, e baforava e pensava que aquilo era felicidade, né? Mas na verdade não era uma felicidade, né, instantânea por alguns momentos, mas depois vinha o arrependimento, né? Depois daquilo tu ficava dependente daquela bebida, ou daquele cigarro, né? Ou daquela droga, né? Então por eu me envolver muito nisso desde os 12 anos, 13, 14, 15, né? Tendo uma vida totalmente, né, controlada pela droga, né, pela maconha, foi aí quando né, as coisas começaram a apertar dentro de casa, né? Minha mãe começou a falar muitas palavras, né, de maldições para mim, porque ela também estava certa, me corrigindo, mas também ela não sabia como corrigir, né? Aquilo foi afetando totalmente, né, a minha vida, né? E chegou um tempo quando tinha uns 17 anos, 17 e poucos anos, estava já no terceiro ano do ensino médio, e todo ano ele ficava falando, célula, quarta-feira, Willis Park, né? Willis Park, quarta-feira na escola, depois o recreio, quarta-feira depois o recreio, quarta-feira depois o recreio, né? E no final do ano eu falei, caraca, mas esse cara é chato. Eu falei, não vou ir pra esse cara parar de encher meu saco, né? Que até foi uma pergunta bem simples, o cara tá trabalhando, nesse dia eu não tava trabalhando não, né? Eu sempre fazia uns bicos aí pro outro lado, e esse tempo eu lembro que tava uns 2 meses difícil. Falei, cara, precisa arrumar um emprego, não tem como. Aí tá precisando de emprego mesmo? Mano, a gente vai ter uma célula de novo. Eu falei, caraca, mano, essa célula tem tudo, tem emprego, tem tudo. Aí eu falei, beleza, então, vou lá. Aí me chamou pra ir lá, eu cheguei, né, depois, aí tá, né, e nesse dia que eu fui, né, já senti uma presença diferente, né, naquele dia eu já senti que não se tratava só de emprego, né, se tratava de algo maior ali naquele lugar. Aí foi onde eu tive um encontro realmente, né, assim, com a presença de Jesus, com a manifestação do poder dele lá dentro da escola, num ambiente que se vivia, um ambiente totalmente de opressividade, né, as pessoas que são depressivas, que nem gostam de ir para a escola por causa de que sofre bullying, sofre outras coisas, então pessoas que só vai para zoar. E dentro de uma escola, eu consegui sentir a presença de Jesus, né, e foi aí onde eu tive um encontro com ele, falei, caraca, um negócio, né, bom, assim, me senti em paz comigo mesmo, né, e depois eu até me esqueci porque eu estava lá, aí eu ouvindo a palavra, conhecendo Jesus, depois no final, aí vamos lá para tu falar o que tu precisa. Aí o que eu preciso, não? Aí não tinha falado bem, aí depois que eu lembrei, não, eu tô aqui por causa do trabalho, né, mas quando eu tive um encontro com Jesus, eu já tinha esquecido do trabalho, tinha esquecido tudo, né, aí eu fiz a oração lá pelo trabalho, me chamou para estar, né, de novo tendo esse encontro com Jesus, né, foi aí onde eu comecei, né, a ir para as reuniões, onde Deus ele falou muito comigo, foi ministrando no meu coração, né, e por aí minha vida já foi sendo transformada, né. Eu lembro que depois desse encontro que eu tive com Cristo na Willis Park, né, automaticamente já foi uma pessoa, né, já entrou em contato comigo, já pegou meu endereço, mas só que teve um problema, né, que quando essa pessoa ela me chamou para ir para o Willis Park, ela me passou por uma outra pessoa, mas só que essa outra pessoa que ela passou, essa pessoa já não estava mais indo no fim, né? Então ela me levou, me entrou em contato comigo, não, vou marcar certinho pra tu ir. Beleza, mas só que eu fiquei esperando o contato, aí depois passou um tempo, aí foi marcado outra pessoa foi lá, né, e me levou. Né, eu tive de novo um encontro com a presença de Jesus. Isso aí na escola ainda? Isso, já era no prédio. Ah, no prédio da igreja. Isso, aí eu fui uma vez no prédio da igreja, que foi até com o João lá. Aí depois, aí falou, beleza, domingo que vem, né? Eu lembro que era no domingo que vem a gente vai de novo. Aí só que esse menino, acho que desanimou, não sei, ele tinha desanimado, né? E não foi. Mas aí já entrou uma outra pessoa, que falou do encontro com o amor de Deus. Tu já teve encontro com o amor de Deus? Não. E eu não estava nem querendo ir para esse encontro, né, com o amor de Deus. Eu já tinha conhecido Jesus, mas só que eu não percebi, né? E quando ele falou desse encontro com o amor de Deus, falou, mano, não sei se eu vou não, se der pra mim, como aquela desculpa que todo mundo fala, se der pra mim eu vou. Mas deixa eu fazer esse livrinho contigo, né? Aí pegou. Isso aí tu já tá vendo pros cultos então, né? Então, eu só tinha ido uma vez só. Só tinha ido uma vez só. Só tinha ido uma vez só. Aí teve um encontro com o amor de Deus, né? E foi quando ele começaram a fazer as lições. Tinha a 4 lições porque eu preciso de Jesus, né? E fala também sobre o encontro com o amor de Deus que a gente tem, né? E nisso, aí depois que ele fez a primeira lição comigo,
né, e nisso foi falando, aí na primeira semana eu lembro que eu achei importante, na segunda, a terceira eu não queria mais, na quarta também não queria, mas mesmo assim eles foram, né, e automaticamente aquilo foi gerando no meu coração de ter um encontro com Deus, né, e por isso, por tanto eles insistir, né, e eu ver o amor de Deus não só, né, no prédio quando estava reunido, mas através da vida deles mesmo, vindo me buscar, né, aí que eu realmente ouvi, né, e aí que eu comecei a seguir, e Jesus foi transformando a minha vida, né, quando eu não conhecia Cristo, né, eu tinha uma vida totalmente, né, porque eu me encaixava no vício, no álcool, da droga, porque dentro de mim, né, tinha algo, né, que era vazio, né, então eu tentava preencher com coisas do mundo, tentava preencher com bebida, tentava preencher ficando com meninas, né, e achei que até, né, eu sei que eu sou muito bonito, mas não sei que é aquela gêmea, né, cara, mas cheguei a decepcionar muitas pessoas, muitas meninas que gostavam de mim, né, e chegou um tempo que uma quase tentou se matar lá, por causa de tanto Satanás ele ficava me usando, porque era o meu cavalo dele. Manda esse vídeo pra ela e se convertir. Se converte, né? Mas aí de tanto eu, né, tava, como eu não me amava, né, não tinha como eu amar os outros, né? Eu só amava, só era dependente daquilo, da droga, da bebida, né, e tentava preencher, né, e acho que às vezes esse é um grande erro do ser humano, né, tentar pensar que as coisas do mundo podem preencher um vazio que só Jesus pode preencher. Tá até mais, tá agora totalmente diferente, que, por exemplo, antigamente o pessoal se preenchia mais com baile, com bebida, com droga, ficando com meninos, mas hoje inverteram tudo, hoje para a pessoa se completar e ela fica mais agora dentro das redes sociais, fica perdendo tempo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, coisas que a vida dela vai permanecer do mesmo jeito ali, né? E isso é muito, muito ruim para a vida de cada pessoa que tem essa mentalidade dessa forma, né? E também, né, você citou que foi ali, você começou a ter os primeiro encontro com Deus na Holy Spark, né? Na Holy Spark a gente trabalha com células na escola, né? Um grupo de oração que vai levar milagres na vida das pessoas que estudam ainda, né? Tanto no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, nós fazemos células na escola, né? E é algo surpreendente porque através das células da escola nós já conquistamos, Deus já nos usou para conquistar pessoas assim como Charles, mas pessoas que tinham vícios, pessoas que eram depressivas, pessoas que eram homossexuais, eram lésbicas, eram pessoas que eram frustradas, não eram aquilo que elas queriam ser, mas por causa de uma frustração, né? A Holy Spark é um projeto que Deus gerou no coração, né, do nosso querido pastor da Rede Jovem Geral, né? E hoje nós estamos dando continuidade nisso aí, né? E hoje a Holy Spark é espalhada pelo Brasil inteiro, né? Que significa faísca santa, né? Mas fora isso, Charles, como é que foi depois, né, que você passou por isso, começou a ter tido essas experiências com Deus? O que Deus começou a fazer depois na sua vida? Que aí você começou a se envolver com Ele cada vez mais, Deus começou a mudar o seu coração, começou a gerar os sonhos dele. Como é que foi essa transformação? O processo de transformação ele foi bem como todo mundo sabe, né? Que um processo de transformação ele é bem doído, né? Mas o que me fez continuar na verdade mesmo foi o amor. Mas deixa eu falar um pouco, né? Então quando eu tive encontro com Deus, né? Tive um encontro com o amor de Deus, foi um encontro que realmente assim, né? Todo o meu passado já tinha, porque eu tinha sonhos. Quando eu tive um encontro com Deus, Deus gerou, não foi nem os meus sonhos, porque eu não tinha sonhos, mas sim foi os sonhos dele no meu coração. Foi algo que eu nunca esperava, né? Minha mente meio que se abriu assim, né? Porque o meu plano de vida antes de conhecer Jesus, né, era ficar rico. Mas como que ia ficar rico? Não tinha não tinha um processo. Era ficar rico, gente, e não trabalhar mais, né? Ficar rico, sei lá, e aproveitar e viajar. Não tinha propósito,
né? Então minha vida não tinha propósito antes de conhecer Jesus, né? Então quando eu conheci Cristo, né, então Cristo ele colocou um propósito no meu coração, né? E a primeira coisa que ele tinha colocado no meu coração quando eu conheci Jesus, né, foi minha família, né? Foi a salvação da minha família. Porque quando eu fui liberto, tive um encontro com o amor de Deus, descobri da grandeza do amor dele que ele teve comigo e para com todos, né? E ver minha família que ainda não tinha tido encontro com eles, né? O Espírito Santo gerou no meu coração, né, a salvação deles, né? Então eu lembro que foi um processo no começo bem doloroso, né? Porque tinha uma guerra constante dentro de mim, né? E até hoje não tem como falar, Charles, essa guerra acabou? Não tem como, só quando o Cristo voltar, aí essa guerra para Cristo, né? Quando eu comecei a me envolver com ele, né, girou, né, no meu coração, né, a salvação da minha família, a salvação dos meus parentes, dos meus irmãos, né, da minha mãe, do meu pai, né, porque isso foi a primeira coisa que foi gerada dentro de mim, né? A primeira sonho do Espírito Santo, né, a salvação da sua casa, você foi liberto, mas dentro da sua casa ainda não foi liberto, porque quando eu tive um encontro com Deus, né, Jean, eu voltei assim, eu tinha ainda uma vida totalmente, né, bebia, pode ver, eu bebia com meu pai, caipirinha, meu pai muito bebe até hoje, por enquanto ainda, né, gente, mas ele bebia muito caipirinha, por ele beber, e eu já bebi, né, eu gostava muito de beber, eu já tinha quase 18 anos, mas sendo que eu já tinha bebido desde os 12, mas ele não gostava, mas como ele bebia, não tinha como também, ele falava, não pode beber, você bebe. Mas amém, né? Aí eu voltei do encontro, e eu lembro que tinha uma festa, né? Nesse dia, voltei do encontro. Quando eu voltei do encontro, eu falei com o Joel, na verdade, né? O rapaz que me levou para Cristo, que eu não ia pro encontro, porque eu tinha uma festa de aniversário. Aí, não, cara, mas se terminar você vai. Aí terminou, eu falei, beleza, eu vou. Aí sabe quando você tem um encontro com Deus, aí você vai pra festa de aniversário e eu fiquei lá parado. Né? E eu cheguei bem na hora, pior hora, né? Que todo mundo fala que é a pior hora, a hora da vaquinha, né? De comprar as bebidas, né? E eu meio assim, cara, eu cheguei, eu não consegui ficar 2 horas naquele ambiente. Porque eu vim de um ambiente totalmente diferente do que eu como eu vivia, né? Um ambiente de bebida, um ambiente totalmente fechado. Mas quando eu voltei de novo para aquele ambiente, eu falei, cara, e ainda tinha dinheiro, né? O meu erro foi esse, tinha dinheiro, não vai lá comprar. E eu fiquei raciocinando, cara, que encontro foi esse, cara? Que encontro foi esse? Eu parando ali, na hora que eu parei, eu fiquei vendo todo mundo assim, não, eu fui liberto, mas todos esses aqui, a minha família, ainda eles não foram. Isso aí era na tua casa? Isso era na Vila Margarida. Eu tinha saído do encontro, pegado a lotação e ido direto lá pra Vila, né? Aí eu lembro que eu falei, não, cara, não vou ficar. Eu lembro que esse dia era 2 dias de encontro. Isso foi num sábado à noite. A primeira era sexta, acho que é sexta e sábado, sábado e domingo. Ah, sexta e sábado. E domingo também tinha, quando eu tive. Quando foi, tava tendo domingo pela manhã, né? Isso. Ah, tá. Aí eu falei, não, cara, eu vou voltar porque de manhã os caras vão lá em casa. Eu falei pros caras que ia de manhã. Aí eu tava pensando, não vou mais de manhã não. Mas depois que terminou de sábado à noite, eu falei, não, cara, precisa voltar, precisa concluir esse negócio aí. Né? Aí eu 100%. Tal 100%. Né? Aí eu peguei e saí, voltei. Né, eu falei, não, cara, eu vou embora, né? Mas tu acabou de chegar, mas aí eu cumprimentei todo mundo lá, falei que não ia dar, né? Eu fui pra casa e eu tinha muita dificuldade, até hoje tenho muita dificuldade de acordar cedo, né? Graças a Deus eu fui conduzido pelo Espírito Santo, foi lá me acordar, né? Foram lá me acordar, bora, bora pro encontro, eu fui de novo, né? E tal, depois desse dia começou a gerar um desejo no meu coração pela salvação da minha família, né? E nisso, né, eu lembro que eu tinha um relacionamento ainda, né, que já tinha quase 2 anos e pouco, né, mas só que também nisso eu sentia incomodação, porque eu não conseguia salvar as pessoas da minha família, porque tinha algo bloqueado dentro de mim que o Espírito Santo queria que fosse destravado, para que alguém da minha família fosse salvo, né, e era o relacionamento, e então foi uma parte dolorosa, né, um processo com Cristo, né, então eu tive que renunciar. Foi algo que doeu, né? Porque tinha mais de 2 anos uma pessoa e ter que renunciar por causa de vidas, por causa de almas, né? E foi aqui cada vez mais foi nascendo o desejo por vidas, por almas, para Cristo. Primeiro foi na minha casa e eu lembro que foi uma noite que eu falei, ó, pronto, terminei. E aí minha mãe não entendia, meus irmãos não entendiam, ninguém entendia, porque todo mundo gostava dela.
E eu também gostava muito dela, mas era algo que Deus queria naquele momento. Queria que eu tivesse focado só nele. Né? Então eu lembro que eu renunciei tudo, né? E entrou um processo de transformação, porque dentro de casa era um ambiente totalmente fechado e os primeiros inimigos. Para você ver, eu tinha 12 anos e eu falei para vocês que minha vida, minha mãe nunca me proibiu de nada, mas quando eu comecei a seguir a Cristo, aí começou do nada. Sempre Então, assim, eu voltasse, porque tem que orar para ir para aquele outro, mas que igreja que é essa? Aí eu comecei a estranhar, mas não falava nada, né? Sabia que era uma coisa maligna, né? Que estava tentando me paralisar de estar com Cristo, porque se levanta quando a gente está com Deus. E é sempre assim, né? Por exemplo, quando a pessoa era um bichão, não bebia, fumava, não respeitava o pai e a mãe. Aí vem para Cristo, a mãe começa a barrar o menino. Onde que é esse culto? Até aqui, ó. Mas o cara bebia, ficava fora de casa tantos dias. A mãe não falava um ar. Mas quando vem para Cristo, o rapaz está tendo a vida transformada, começa a se levantar. Mas tudo é espiritual. É espiritual. Então eu comecei a interceder pela minha família, pelos meus irmãos. E também comecei daquilo que eu tinha recebido, do encontro com o amor de Deus, aquilo que eu recebi, eu estava entregando para eles todos os dias. Então tinha dia que eu orava, e eu orava tão pouco, mas o Espírito Santo falava tão muito comigo, que eu orava 5, 10, 15 minutos. O Espírito Santo falava forte no meu coração, que aquilo de tanto ser forte, eu chamava o meu irmão, chamava, vem cá, Jonas. E ele estava lá todo focado em outras coisas, na house, o menino, eu falava, vem aqui, então. Olha o que Deus falou comigo aqui. Como assim Deus falou contigo? E eles não entendiam, né? Como assim Deus falou contigo? Viu a voz? Ouviu a voz de Deus? Eu falei, sim, meu irmão. Deus falou assim, 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 assim. E ele ficava assim, né? Caraca, como é isso? E ficava ministrando para ele. Chamava meus outros irmãos, ficava ministrando para ele. Chamava meus outros irmãos, Deus falou hoje comigo, cara. Falou isso, isso, isso. E eles não entendiam nada. Mano, posso fazer uma oração para você? E quando eles estavam em casa, eles iam por toda hora, eu ficava orando pela vida deles. Foi até um momento que um dos meus irmãos, que foi o Henrique mais velho, ele falou, não, eu vou ir contigo aí. Eu nem tinha chamado ele pra ir, né? Aí eu vou ir contigo nesse culto aí, filho, eu não sei o que tá acontecendo contigo, vamos lá pra ver como que é isso daí. Aí foi e ficou com nós até hoje. Né? Depois foi meu outro irmão também, o Jonas, né? Que hoje daqui a pouco se tornar um pastor. A gente vai trazer ele ainda, né? tem que entrar em contato com ele. Isso. Jonas Chacaramanai. Né? Mas ele era uma pessoa bem diferente como ele é hoje, uma pessoa muito estressada. Né? De 10 palavras que ele falava, 9 era palavrão, então era uma pessoa totalmente, por ser um irmão mais velho do que ele, então a gente brigava muito. Mas quando eu conheci Jesus, eu já tinha parado, e isso em mim, né? Mas ele toda hora ficava tentando me tirar do sério, me perturbar, e eu em paz, né? Porque eu tava com Cristo, né? Mas, então eu comecei a falar para ele, pelo amor de Deus, chamava ele para ir pra cela, né? Porque a vida que eu levava, né? Que eu estava levando antes com Cristo, eu sempre fui uma pessoa que andava com muitas, né? Antigamente, né? Igual eu não falei mais um pouco, não falei isso, mas antigamente quando eu estava no mundo, era eu e mais 10, era eu mais 7. Então eu sempre fui uma pessoa que liderava pessoas, mesmo no mundo, né? Já tinha esse negócio dentro de mim, né? Porque para eu fazer uma coisa eu chamava 10 pessoas, para eu ir no shopping eu levava 5, né? Para eu ir pro baile eu levava 10, né? Para eu fazer uma coisa de errado eu levava 15 e 5, né? Então, isso, quando eu conheci Jesus eu queria fazer mais, porque eu sabia que era algo maligno que eu destruía pessoas. Né, que Satanás destruía pessoas através disso. Então, através agora de Cristo, eu precisava salvar, né, ser ao contrário, resgatar aquilo que eu tive perdido. Eu falava, aí tava lá acordado, e eu lembro que esse dia ele foi ele saiu com a minha mãe, né, ele foi para um sítio lá, ele ficou 2, 3 dias. E na hora que ele voltou, foi exatamente na hora da cela. Aí ele, não, cara, eu tô cansado, eu vou dormir, né, mas aí chegou cedo. Eu falei, tá bom, dorme aí, cara. Depois quando a gente começar eu te chamo. Ele, não, acho que eu não vou não. Aí isso era dentro de casa? Dentro de casa. Ele falou, não, eu vou não. Eu falei, cara, você tá dentro de casa. Aí eu lembro que quando ele... E nisso eu comecei a orar, intercedendo. Não, você tem que estar nessa cela, tem que estar na cela, orando, intercedendo, oração de guerra. Aí ele saiu, né? Nossa, que ele saiu, ele foi... Aí, a cela era na área de casa, né? Ele foi na área pegar uma toalha. Aí que pegou uma toalha, aí nós estamos te esperando, né? Só falta pra começar. Aí ele ficou meio que sem graça, assim, tá bom, então vamos trocar aqui. Né? Aí na cela, né? Aí ele teve também um encontro com Jesus, né? E foi onde ele aceitou Jesus a primeira vez.
E depois na próxima, isso foi numa sexta, foi no sábado, no domingo, ele estava no culto, né? Ele foi pro culto no domingo, e aí onde ele também já começou a se envolver, e na terça-feira já também estava, na segunda-feira, que foi Reunião de Salvos Vencedores, já estava. Então aí o processo com ele também já começou a se concluir, né? Então aos poucos Deus ele foi pegando um de cada um da minha família, né? Então depois foi minha cunhada, né? Através da minha cunhada foi minha outra cunhada, que é a esposa do meu tio, né? E assim muitas pessoas da rua também foram impactando. Eu lembro que eu falei para todo mundo da minha casa, depois comecei de casa em casa da minha rua falando de Jesus, falando de Jesus. Às vezes Deus falava comigo no devocional e eu parava e Deus falava: para o teu devocional agora, vai fulano, ciclano, compartilha lá isso que eu falei contigo. E eu era muito, né, falava: agora eu tenho que ir. Parava tudo, não podia ser de noite, chamava os caras, acordava: o Dom, acorda aí. Então Deus falou comigo, os caras ficavam agoniados: pô, como Deus fala contigo toda hora? Eu falei: porque você sabe, né, só fala com ele e fala contigo. Né? Então eu falava, anunciava para os meninos, aí marcava, fazia oração na casa deles, no templo. Não era nem casa de paz, era uma outra coisa que falava, acho que é ciclo de oração, sei lá, com as famílias. Aqui dentro de casa a gente orava, dava uma palavra para eles, né? Então, né, aí esse foi o processo, né? Foi um processo de transformação que foi sendo gerado o caráter de Cristo em mim, até hoje está sendo gerado. Cada vez mais a gente vai ser renovado, a gente aprende mais com ele, né? E foi um processo bem, eu não vou falar que foi rápido, foi rápido, né? Porque também eu fui disponibilizando, mas falar pra tu que foi fácil, né? Não foi fácil, mas o que fez eu perseverar foi o amor. Já começa errado, começa falando em igreja, né? Não vai falar que eu começo para Cristo, né? Que eu tenho que parar de fazer o quê? Né? Então as pessoas já se perguntam o que eu tenho que parar de fazer, porque eu bebo, eu fumo. Eu falava, eu bebia, eu fumava, né? No começo eu não parei de beber, de fumar, né? De coisar. Não tinha ninguém me falando: Charles, você tem que parar de usar boné. Porque eu andava totalmente como uma pessoa totalmente jogada, né? E mesmo só porque eu conheci Jesus, isso o tempo Jesus foi transformando, né? As palavras que eu falo, né? Também falava muito palavrão, então aos poucos, parando de falar palavrão, aos poucos o desejo pela bebida, pelo álcool já nem me convia mais, não conseguia nem beber mais. Para que eu vou fazer isso? Nem preciso disso mais. Eu não preciso mais, eu já sabia, né, que eu não precisava mais da bebida para me fazer feliz. Eu não precisava mais do cigarro, da maconha no caso, para me ficar tranquilo, né? Porque às vezes as pessoas: não, eu preciso fumar porque eu preciso comer. Porque de tanto eu chegar num tempo da minha vida que para mim comer um prato de comida eu precisava fumar uma maconha. Para mim, ao acordar, eu precisava fumar uma maconha para tomar um café, precisava fumar uma maconha para almoçar, precisava fumar uma maconha para jantar. Então eu tava me tornando dependente, tava ficando meio gordo, mas tava me tornando dependente daquilo. Era bom, era relaxante, era, mas aquilo tava me levando à morte, né? Tanto espiritualmente como fisicamente, né? Então quando eu conheci Jesus, eu já falei: cara, isso aqui eu não preciso mais. Às vezes batia à vontade, porque a droga é uma coisa que se a gente... abstinência, né? Por tanto a gente fazer, a gente ter aquele hábito, né? Então no começo é meio que doloroso. Então vai mais da perseverança, da decisão daquela pessoa: não, eu decidi isso, eu quero isso, né? Eu conheci Jesus, conheci o amor de Deus. Charles, qual foi a sua maior experiência que você já teve com Deus? Uma das maiores? Que te marcou, que até o dia de hoje você fala: caramba, esse dia foi um dia totalmente diferente. A maior experiência que eu tive assim com Deus é muito difícil, né, cara? Porque tem bastante, todas elas cada vez mais vai superando uma a outra, mas teve a experiência de quando eu vi toda a minha família, né, tendo um encontro com Deus, ficando com meus pais, eles tiveram um encontro com Deus, meu pai e minha mãe, nem meu irmão, sendo que meus 2 irmãos já estavam lá. Então quando eu vi aquilo, na realidade não foi nem uma experiência, mas sim uma realização, né, daquilo, de tantas orações que eu vinha tendo com Deus. E quando eu vi aquilo, né, realizado, né, eu me lembrei lá atrás: cara, eu já tinha visto isso faz tempo, mas agora eu só estou vendo com meus olhos carnais agora, né? Então foi uma experiência muito forte, né? Então, e outras experiências também do meu casamento, né? Foi uma experiência também assim que eu acho muito forte, né? Porque foi algo de Deus, né? Sei que o casamento é de Deus, mas foi algo de Deus, uma experiência muito forte, porque eu e a Agatha, a gente não se conhecia.
Né? Na verdade, a gente congregava na mesma igreja. Né? Eu só fui perceber nela quando eu tava falando. Foi quando eu conheci mesmo da corte ela, mas ela já tava lá bem antes de eu chegar. Né? Muito bem antes, mas eu nunca tinha notado assim, enxergado ela. Mas eu creio que foi Deus que nos uniu. Né? Eu lembro que eu lembro não, porque foi recentemente. Mas quando eu conheci ela, a gente começou a se falar, né? A gente começou a se falar normal pelo WhatsApp, pelo Facebook. Que acho que ela não era tímida não, mas ela não tinha vergonha de falar comigo. E por eu também não chegava para falar, então a gente conversava mais pelo celular. Né? E nisso eu orando, nem orava nela, e o Espírito Santo vinha ministrando no meu coração a respeito dela, né? Falando a respeito dela. Né? Caraca, toda hora tá vendo essa menina no meu coração, que Deus que o Senhor quer com ela, comigo. Né? Se eu tenho uma proposta, se ela quiser realmente que ela me busque no centro do seu coração. Né? E era sempre a minha oração que eu fazia, assim como eu tinha aprendido com o meu líder. Né? Então, e depois de, eu acho que uma semana, 2, 3 semanas, Deus concluiu ela. Eu tinha só 18 anos, não, já tinha 20 anos já. Já tinha 20 anos, 19 anos, perdão. Tinha 19 anos, aí eu falei, não, então é isso. Aí eu fiz o processo de coach, né? Que vocês conhecem, se já explicou pra vocês. É o processo de a gente se relacionar, mas sem ser namoro mudando. Mas a gente cortejou por uns 2 meses e foi bem rápido e Deus já falou pra gente casar. E eu lembro que a gente, né, no caso, ela não tinha nada pra casar. Eu tinha um salário, mas só que o salário não dava. Né? E em 3 meses, a gente tinha 3 meses pra casar. Né? E quando a gente decidiu, tá bom, Senhor, é 3 meses que a gente tem pra casar. E quando a gente tomou a decisão do sim, vamos casar, a gente tinha que noivar e casar em 3 meses. Então a gente noivou depois de 1 mês, né, casamos depois de 2, e todas as coisas, né, do nosso casamento a gente não pagou nada. Né, decoração, as pessoas começaram a se levantar, pessoas que a gente menos esperava, as pessoas que não eram nem cristãos. Né, então Deus estava movendo o coração de todas as pessoas para que nosso casamento não faltasse nada. Não faltasse nada, e foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus. Falar, caraca, eu tive bastante experiência também, assim como de oferta, de trabalho, né, de experiência de sobrenatural com Deus, né. Então escolhi tipo uma experiência, já foi uma experiência que você teve assim com Deus, porque são várias, né, mas essa recentemente, né, do meu casamento, né, foi muito forte, né. Então muitas coisas que a gente ganhou, né, que a gente até hoje está lá guardada, a gente nem tirou ainda, nem abriu. Né, porque foi muitas coisas que Deus foi abençoando, né, então essa foi uma experiência muito grande que eu tive da parte de Deus, né, de todo o meu casamento, da parte da festa, da decoração, da casa, né, e da lua até a lua de mel, foi tudo pago, né, que eu falo, caraca, agora, né, eu já tinha experimentado, mas essa experiência foi uma das grandes que eu tive financeiramente, né, e experiências também, outras experiências como, né, devocional, como visão, né, do mundo espiritual que Deus vem me mostrando, né? Então é muito bom, e essas experiências são várias, né? Então escolher algumas fica muito difícil para mim. Mas bom, pessoal, esse aí foi mais um vídeo aí, mais um podcast aí, e espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês possam ser edificados poderosamente, né? E que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Não, Charles? Isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade. Espero que esse testemunho de alguma forma tenha edificado, ajudado a vida de vocês. Amém? É isso aí, continue, né, por dentro desse canal. Deus, ele vai falar muito com vocês. É isso aí. Amém, galera? Deus abençoe vocês.